Olá a todos! Como eu falei na última aula, hoje aprenderemos como, ao alterar essa coluna aqui do Excel, o solver realiza as contas e nos dá o resultado. Como podemos ver aqui, alterando para 40, ele fez as contas e já nos deu os resultados. E também ensinarei como deixar o Excel nesse formato aqui, que agora não parece mais uma planilha no Excel, parece realmente um programa que pode ser usado por alguém mais leigo. E como fazer esse mostrador que te diz se o programa atingiu a solução ou não. Que como podemos ver, se a gente mudar aqui de 40 para 18, o programa não acha a solução. E não é porque há um problema no solver, é porque o chute inicial que foi utilizado é um chute inicial ruim. Ele pega sempre o chute inicial dessas duas células. Então, numa vazão de 40, a concentração de célula de saída e a concentração de substrato na saída é muito diferente daquela com uma vazão de 18. Então, para contornar esse problema, podemos alterar aqui de 40 para 30, para 20 e depois para 18. Que então ele foi fazendo os cálculos cada vez com um chute inicial melhor até chegar no valor desejado. Ou também podemos fazer, se alterarmos para 1, ele vai dar erro de novo, só que sabemos que há vazões baixas, a concentração de célula no final é muito alta e a concentração de substrato no final é muito baixa. Então vamos chutar 10 e 0 e mandar fazer as contas novamente. E agora ele achou a resposta porque o chute inicial é melhor. Agora estamos numa planilha igual à planilha da aula passada. Eu só vou fazer algumas alterações. A primeira é excluir esse botão, que não vamos precisar dele. Então é só clicar com o botão direito e deletar. E também alterar o nome dessa coluna aqui para constantes, ponto, dá um Enter. Prontinho. Agora vamos na aba Desenvolvedor, Visual Basic. E hoje a gente não vai mexer com módulos, a gente vai na planilha 1. Aqui na planilha 1 a gente vai escolher o objeto Worksheet e o procedimento, ou seja, quando ele vai executar esse código. Então tem várias opções aqui, quando é desativada a planilha, quando é ativada, antes de deletar, antes de um clique duplo. Vocês podem escolher vários desses para outras funções, mas para essa em específico eu vou escolher Change. Ou seja, quando a nossa planilha mudar, que eu quero executar o solver. Eu poderia simplesmente agora chamar o solver, chamar aquela macro que a gente criou. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Aqui, toda vez que há uma mudança na planilha, ele chamaria o solver. Então, eu mudo aqui, ele executa o solver e muda essas 3 células. Então, lá no código, ele reconhece que houve uma alteração nas células e, por causa disso, executa novamente. Então, o solver vai ser executado e vai alterar essas células novamente. Isso vai entrar num loop infinito, que não é nossa intenção, porque se ele entrar num loop infinito, o nosso Excel vai travar. Então, voltando aqui, vamos criar uma estrutura condicional para a execução do solver. Então, se a interseção entre a coluna que mudou ou a célula que mudou e a nossa coluna de constantes não for nada, ou seja, se a alteração que foi feita na planilha não está dentro da nossa coluna de constantes, simplesmente vamos sair da sub. Porque não é essa a condição que a gente está interessado. A gente está interessado no outro caso. Se a interseção entre a coluna que foi alterada, a célula que foi alterada e as nossas constantes for diferente de nada. Então, quando for diferente de nada, a gente vai chamar na nossa macro, que vai ser dentro do módulo 2, a nossa macro solução 2.
Então podemos dar agora um end if. E fazendo isso, já podemos voltar para a nossa planilha que ela vai estar calculando. Ó, se mudarmos para 20, ela já fez os cálculos. Mudando de volta para 30, 40. Agora, para fazer o botão que reconhece se foi atingido o resultado ou não, eu fiz assim. Eu peguei essas células e fui aqui mesclar e centralizar. Agora eu tenho uma grande célula. E eu fui em formatação condicional. Aí nova regra. E eu coloquei aqui usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então eu disse, se absoluto F1 ponto mais absoluto F2 pontos, que seria o nosso erro, é maior que 0,001, daí eu coloco aqui um formato e eu dou um preenchimento vermelho. Então, se ele não achar a resposta, a célula fica vermelha. Dá um OK e já está feito. Agora eu vou colocar outra regra em que eu digo a mesma coisa. Só que dessa vez menor. Então, se o erro for menor do que o aceitável, ela fica verde. O aceitável é 0,001. Aí coloca um formatar e dá um preenchimento verde. Dá um OK. OK de novo. Podemos ver que a célula está verde porque ele achou a resposta. Se ele não achar a resposta, fica vermelho. Agora está feito. Só que como é que eu faço para isso aqui exibir uma mensagem? Para exibir uma mensagem, eu vou em igual. Agora é uma formatação condicional de novo. Se absoluto dessa célula mais absoluto dessa célula, a mesma regra de antes, for maior que 0,01, ou seja, agora a condição para se for verdadeiro, se é maior que 0,01, é porque não achou a resposta. Então, é erro. Para digitar um texto, para a resposta ser um texto, é só colocar entre aspas. E o valor, se falso, é OK. Fecha parênteses. Opa, era ponto e vírgula aqui, só corrigindo. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Agora ele deu um OK. Só que isso aqui está embaixo, eu vou centralizando, botar uma letra maior. Vamos pegar um valor errado para ver se o OK está correto. Ó. Dar um valor de erro. Escolher uma fonte melhor, eu gosto da fonte Arial. Escrever erro em maiúsculo. Prontinho. Agora aqui a gente tem já o quadrado. Como é que eu deixei esse quadrado redondo? Eu fui inserir forma, escolhi uma forma redonda, fiz o formato que eu desejo, cobrindo todo o espaço, coloquei sem preenchimento, né? E deixei a linha bem espessa e branca. Então aqui já podemos ver que já está mais arredondado. Pode diminuir um pouquinho para centralizar. E para tirar as arestas, na lateral, eu simplesmente inseri formas retangulares brancas. Eu vou fazer aqui rapidinho para mostrar. Pronto, e agora você tem um mostrador no formato melhor. Se alterarmos para 40, ele fica OK e fica centralizado. Você pode também alterar para não deixar uma bordinha aqui no final, botar mais células. Isso fica da criatividade de vocês. Agora a parte final, que é formatar isso aqui para deixar mais parecido com o programa. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou em Arquivo, Opções, Avançado, e vou retirar algumas coisas.
Ó, mostrar barra de fórmulas, mostrar barra de rolagem horizontal, mostrar barra de rolagem vertical, mostrar cabeçalho e linha de coluna. E é somente isso. Ele dá um OK. Ele já ficou bem mais enxuto. Depois vem aqui e ocultar faixa de opções. E ele fica dessa forma. Depois é só centralizar ele. Então, vamos inserir linha inteira. Ó, e vai inserindo até centralizar. E depois que está centralizado, é só pintar as células em volta. E para dar um destaque central, seleciona tudo e coloca uma borda. E prontinho, agora está com mais cara de programa. Se quiser também, tem como trancar a planilha para só permitir quem for usar alterar essa coluna. Então você dá um destaque especial para essa coluna, para a pessoa saber que ela só pode alterar aqui. E o resto da planilha inteira você tranca. Então era isso pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal para receber mais conteúdo. E se sobrou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Até mais!